Manhã no Ar. Oferecimento. Semana de super ofertas é no Comercial Alex. Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Suspeito de assaltar ônibus do transporte especial é morto durante troca de tiros com a polícia. Ele foi identificado como Leandro Santos, de 20 anos. Ele levou 3 tiros nas costas. Agente penitenciário é espancado por detentos do IPAT. Muitas pancadas, chutes, pontapé, murro na face dele. E não era só um, são vários. Jovem de 24 anos é preso suspeito de invadir a casa da ex-namorada e fazer ela e o padrasto reféns. Esse cidadão ainda chegou a efetuar um disparo de arma de fogo no local. Após ele se acalmar, o capitão conseguiu que ele se entregasse. Estudantes denunciam falha no sistema de bilhetagem eletrônica do Sinetran. Ao passarem pela catraca, a tarifa debitada não seria de R$ 1,50, mas o valor cheio de R$ 3,80. Amazonino Mendes faz balanço dos primeiros 30 dias de governo. São conversas e colocações para ludibriar o desavisado. E no quadro Mais Saúde, você vai saber o que são os probióticos e a importância deles para o organismo. No nosso intestino existem bilhões de bactérias, né? E os probióticos são bactérias benéficas que ajudam a modular o nosso intestino. A gente mostra também as homenagens ao ex-técnico de futebol Amadeu Teixeira. O que nos deixa mais confortável é o legado que ele deixou dentro do estado do Amazonas, né? O nome dele é Amadeu Teixeira, ponto, obrigado. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 3 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E na madrugada dessa quarta-feira, um micro-ônibus do transporte especial sofreu uma tentativa de assalto na zona oeste da cidade. A polícia percebeu a ação dos criminosos e seguiu o micro-ônibus para impedir o crime. O assalto aconteceu na madrugada desta quarta-feira, aqui na Avenida Rio Negro, no bairro Santo Agostinho. 3 homens fortemente armados estavam aqui, nesse trecho, aguardando o momento certo para atacar e para assaltar. De repente, um micro-ônibus do transporte especial, ele foi estacionar justamente para deixar uma funcionária. Foi aí que os bandidos se aproveitaram e entraram e em seguida abordaram o motorista e anunciaram o assalto. Eles levaram tudo dos funcionários. Levaram dinheiro, bolsas, joias, celulares, tudo. Só que eles não imaginavam que uma viatura do 19º DIP estava observando tudo. Os policiais perceberam que se tratava de um assalto e decidiram seguir o micro-ônibus. Eles ficaram cerca de 300 metros de distância justamente para despistar os bandidos, para que eles não percebessem que a viatura estava seguindo o micro-ônibus. Só que no momento que os bandidos foram descer, próximo de uma rua aqui no bairro Santo Agostinho, os policiais também desceram e foi aí que começou a troca de tiros. Foram os bandidos que atiraram contra os policiais, que revidaram imediatamente. Só que um deles acabou sendo atingido. Ele foi identificado como Leandro Santos, de 20 anos. Ele levou 3 tiros nas costas, ficou caído no local, os familiares foram até lá, reconheceram. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo, só que os outros 2 comparsas que estavam com ele acabaram fugindo próximo de um matagal.
do local e a polícia não conseguiu localizar os bandidos. Esse caso foi registrado no 19º DIP e agora a polícia vai tentar localizar esses outros suspeitos. E um casal agrediu um idoso de 77 anos de idade com um banco de madeira e roubou R$12 mil dele. A parte mais chocante da história é que os dois fizeram amizade com o idoso para conquistar a confiança antes de cometer o crime. O homem de 77 anos sofreu vários ferimentos na cabeça, teve o braço quebrado, inclusive com fratura exposta. O crime ocorreu no dia 19 de outubro, na rua Magalhães Barata, no Crespo, zona sul de Manaus. No início da tarde, um casal foi até a casa do idoso, onde ele também trabalha. De acordo com a polícia, à noite, esse casal voltou ao local e, aproveitando a confiança que tinham conquistado com a vítima, eles pediram comida. Quando a vítima trazia uma melancia para os visitantes, foi atingida várias vezes na cabeça. O agressor utilizou um banco de madeira para bater no idoso, enquanto exigia saber onde o dinheiro estava escondido. O que chama a atenção é a violência com que esse casal agiu contra uma pessoa praticamente indefesa, né? Que é um idoso de 77 anos. E isso chama muita atenção porque eles primeiro fizeram amizade com esse idoso durante o dia para retornar durante a noite e causar uma grande lesão, de modo que o idoso passou 2 semanas internado por conta das agressões. E, além disso, ainda teve seu patrimônio furtado, né? Roubado, na verdade. De acordo com a polícia, os ladrões levaram joias e cerca de R$12 mil em dinheiro que o idoso guardava em casa para comprar um terreno no interior e sair da cidade. Mas os suspeitos foram identificados pela vítima por meio de fotografia ainda no hospital. O homem, a princípio, foi identificado como Rafael e a comparsa dele é Raíssa. Mas a polícia acredita que esses são nomes falsos e conta com o apoio da população para identificar e encontrar esses suspeitos. As pessoas podem ligar, né, para o nosso telefone e, inclusive, esse telefone tem WhatsApp. Prestando informações, o nome das pessoas que vão informar não será revelado, nem nós mesmos queremos saber, né? Nós queremos saber informação do nome dessas pessoas, porque nós só temos nome fantasia, não é o nome real, e gostaríamos de saber também onde eles podem ser encontrados, endereço, né? Endereço deles, para que nós possamos chegar neles e responsabilizá-los. A gente reforça o telefone da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, que é o 999 62 23 46. E em outubro desse ano, um homem de 46 anos morreu com 3 tiros. E essa semana, a polícia finalmente chegou ao autor do crime, o genro da vítima. Segundo a polícia, ele foi acobertado pela própria família, que tinha a intenção de proteger o assassino. Esse caso acabou dando um pouco de trabalho para que a polícia pudesse esclarecer tudo o que aconteceu no dia 29 de outubro. A vítima é um homem de 46 anos, o Aldivane da Costa Nascimento. Quem acabou matando ele foi o próprio genro, que foi apresentado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o Andrelino Mesquita Maia. Só que a história é muito mais complicada do que a gente pode imaginar. O Aldivane, no dia do crime, estava bebendo com amigos no bairro Monte das Oliveiras, em casa, e acabou passando da conta. Ele acabou ficando muito violento com a própria família. Já tinha um histórico de agressão contra a mulher, já tinha um histórico de agressão contra a filha, e toda a família acabou sendo vítima do seu Aldivane. Nesse dia, ele estava armado e com essa arma, ele acabou ameaçando todo mundo. Chegou, inclusive, a
a disparar um tiro. Foi aí que o Andrelino conseguiu tirar a arma dele e acabou matando o próprio sogro com 3 tiros. Teria sido um caso comum se a família, desde o princípio, tivesse contado o que aconteceu aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. No entanto, a família, com medo do Andrelino ser responsabilizado, acabou mentindo para a polícia e dizendo que quem matou o Aldivane foi uma pessoa desconhecida. Isso acabou atrapalhando bastante as investigações da polícia. Se a versão original, verdadeira, tivesse vindo à tona no primeiro momento, onde os familiares que se encontravam dentro da residência tivessem contado, em hipótese alguma haveria esse pedido de prisão. Ocorre que optaram por uma forma de encontrar um álibi para o autor dos disparos. Motivo esse que motivou o pedido de prisão temporária, já que havia extrema contradição entre o depoimento das testemunhas presenciais que estavam na casa, em contrapartida, as testemunhas que se encontravam fora, mas que escutaram e que ouviram a briga, somados aos elementos colhidos no local do crime. Andrelino teve a prisão preventiva decretada e vai responder pelo homicídio. A versão de legítima defesa vai ser acrescentada ao inquérito. O advogado da família justificou na delegacia a tentativa de proteger o suspeito e confirmou que os familiares sofriam com a violência que a vítima praticava na mulher e nos filhos. Todas as vezes que ele fazia uso de bebida alcoólica, ele fazia uso também de entorpecente em conjunto, né? E era também comum dele beber todos os finais de semana. Acontece que, tanto quanto bom, quanto embriagado, ele era uma pessoa violenta. Por algumas vezes ela pediu a separação e ele sempre ameaçava que caso ela o deixasse, ele a mataria. Então ela era refém do lar. E em Parintins, 2 homens foram apresentados na delegacia suspeitos de estupro. As vítimas de casos distintos são uma criança de 5 anos e uma idosa de 85. Em um desses casos foi preso o Renato de Souza Costa, de 32 anos de idade. O Renato é suspeito de estuprar uma criança de apenas 5 anos. Ele teria invadido a casa da vítima enquanto a menina estava dormindo com a mãe. O Renato alega que foi apenas cobrar uma dívida da mãe e diz ser inocente. Ele negou, disse que foi até a residência para cobrar uma dívida, mas pela versão tanto da mãe quanto da filha, realmente foi para esse entendimento do estupro de vulnerável, tanto que a prisão em flagrante dele foi homologada e foi decretada a prisão preventiva dele. Outro caso que gerou grande repercussão aqui na ilha foi a prisão de um homem de 54 anos de idade que teria estuprado a própria mãe, de 85 anos, que sofre de Alzheimer. Segundo a delegada Alessandra Trigueiro, que investiga o caso, o irmão do suspeito teria flagrado o ato. Até tentou fazer a prisão do irmão na hora ali do ato, mas só que ele conseguiu se evadir da casa. Aí os investigadores conseguiram localizar ele bebendo num bar, já fora da situação de flagrante. Ele já está aqui para ser ouvido, para prestar esclarecimentos. A vítima foi submetida ao exame de conjunção carnal e anal e nós estamos aguardando o resultado do exame. O filho nega o crime contra a mãe e o caso segue sendo investigado aqui pela 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Vale ressaltar que, segundo a delegada, são registradas em média 2 a 3 denúncias por dia de estupro em Parintins. Nós estamos averiguando cada uma com todo cuidado, porque é um crime grave e é um crime que deixa muitos traumas nas vítimas, então a gente tem que ter bastante cautela nesse tipo de investigação. E um agente penitenciário da Humanizare, a empresa que administra alguns dos presídios aqui no Amazonas, foi agredido por detentos do IPAT. O motivo da agressão seria uma publicação que o funcionário fez em uma rede social, denunciando o desperdício de comida por parte dos presos. Essa situação traz à tona a questão da segurança do sistema prisional do Estado. E o repórter Danilo Alves conversou com um funcionário da Humanizare para saber como tudo aconteceu. A denúncia é grave. Quem manda na cadeia são bandidos. É uma panela de pressão. A qualquer hora, a qualquer momento, a cadeia espoca. A revolta causada pela agressão de um agente penitenciário fez quebrar o silêncio deste funcionário da Humanizare, que não quis mostrar o rosto por medo.
Quem passa pela BR-174 e avista o ramal que dá acesso aos complexos penitenciários aqui no quilômetro 8, tem a impressão de que pela parte da frente está tudo normal, com muita segurança. Pois é, só que do lado de dentro, muitas pessoas denunciam que a segurança não está nada bem. E, na verdade, existem vários problemas e dificuldades. Na tarde desta terça-feira, por volta das 5 horas, um agente penitenciário foi agredido com tapas, socos e pontapés. Tudo isso aconteceu no Instituto Penal Antônio Trindade, durante a tranca das celas. E já tinha finalizado a contagem, quando ele entra interno, é um novato, eles vão para o pavilhão B, que é o comando. O comando define para onde eles vão. Comando, no caso, os próprios presos. Os próprios presos, que é o comando lá dentro. Então, eles saíram do pavilhão B, entraram no pavilhão C, ciente que eles iam fazer, entendeu? E houve que, depois da contagem, o agente estava de costa, numa mesa, conferindo os internos novatos que estavam saindo do B por C, entendeu? Estavam saindo do B por C, e foi na hora que os internos que estavam soltos, das 2 celas, jogaram uma toalha no pescoço dele, levaram ele para dentro do banheiro, agrediram, muitas pancadas, chutes, pontapé, murro na face dele. E não era só um, são vários. O motivo de tudo isso foi de um comentário que ele acabou fazendo nas redes sociais durante uma postagem relacionada à segurança pública. Ele disse que os internos estragavam comida, desde peixe picadinho e até fígado, e que toda essa comida é jogada no lixo. Vejam que em alguns comentários pessoas xingam e até fazem previsões. Neste, uma mulher escreve que eles podem ver o comentário e a cabeça do funcionário iria rodar. Não bastasse o sufoco, o homem também contou sobre a falta de apoio da direção do IPAT com os agentes que trabalham por lá. A categoria, na hora que aconteceu, queria que a polícia fosse lá e resgatasse os caras que bateram, que espancaram, que estavam as 2 celas soltas, que levasse tudo para a delegacia e fosse punido por isso. E não houve isso, não aconteceu isso. E na ida em direção ao Delfina, ao João Lúcio, para fazer os procedimentos de socorrer o agente, ele não levou na ambulância, levou no carro dele, entendeu? No carro dele, fez o agente tirar a camisa para que isso não fosse para a mídia. Essa não é a primeira vez que agentes penitenciários são agredidos. Em agosto, uma rota de agentes foi apedrejada no momento em que os funcionários chegavam no IPAT para trabalhar. Mas não é só o medo dentro da prisão que incomoda a categoria. Aqui no ramal dos presídios foram construídos 6 centros de detenção. Nessa placa indica apenas 5. Isso porque nos últimos meses foi inaugurado o Centro de Detenção Provisória 2. Mesmo assim, todas as cadeias já tiveram problemas com detentos e também agentes penitenciários. Além das denúncias do descaso com a categoria, no caso os agentes penitenciários, existem também outras questões como livre e espontânea vontade dos bandidos dentro da prisão. Foi mostrado para o diretor, através do próprio representante, mostrou um celular para ele e mostrou o comentário que o rapaz fez no Facebook, que houve até uma discussão, não sei se foi com a família do interno ou foi com outra pessoa, que o rapaz não poderia julgar os internos. O que o diretor disse? O diretor e o próprio interno falou que a cadeia ia alombrar na cara dele, entendeu? E a gente fica à mercê dessa situação perguntando assim, onde é que está a nossa segurança? Porque nem a própria polícia quer entrar. O agente sofreu escoriações no rosto e fraturas nas pernas e braços. Ele se encontra internado no hospital. A Secretaria de Administração Penitenciária disse que pelo menos 10 detentos foram identificados e todos foram levados à delegacia, onde devem responder por agressão física. Por enquanto, ainda não há respostas sobre a denúncia apresentada pelo funcionário. O medo desse servidor é que ele seja o próximo a sofrer na mão dos bandidos. A gente está à mercê na mão dos bandidos, os próprios funcionários, né?
E uma dupla de foragidos do sistema penitenciário foi recapturada pela polícia. A prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima. Os 3 suspeitos foram presos na manhã desta terça-feira pela Secretaria de Segurança Pública através de uma denúncia anônima. A SEAP recapturou primeiro o William Andrade Vidal, de 31 anos. Ele responde pelo crime de tráfico de drogas. Estava foragido desde fevereiro do complexo penitenciário Anísio Jobim, quando decidiu não retornar mais. Ele foi preso no bairro da Alvorada. Outro suspeito que foi recapturado pela SEAP foi o Edivan Paulino, de 34 anos. Já ele responde pelo crime de roubo. Estava foragido desde junho deste ano. Ele foi preso no conjunto Mundo Novo, no bairro da Cidade Nova. Depois de Edivan, a polícia recebeu uma denúncia de um outro suspeito, Raudson Vieira, de 34 anos. Ele estava com aproximadamente 500 gramas de cocaína enterrado no quintal da própria casa. Ele foi encaminhado para o 6º DIP e deve responder pelo crime. Já os 2 foragidos devem retornar ao sistema prisional. E um jovem de 24 anos foi preso após invadir a casa da ex-namorada e fazer ela e o padrasto dela reféns. Ele estava armado e ainda atirou em uma das vítimas. A vida é feita de escolhas. Há uma linha tênue entre o bem e o mal e, dependendo de cada pessoa, qualquer ato de desespero pode se tornar irreversível para os olhos da justiça. Foi esse tal desespero o motivo de João Pedro Matos da Silva, de 24 anos, ter sequestrado e mantido refém a ex-namorada de 16. Esse caso aconteceu no bairro Cidade de Deus, entre os horários de 11 horas e 4 da manhã desta quarta-feira. A adolescente ficou sob a mira do revólver desse suspeito. Tudo aconteceu depois de uma discussão entre a jovem e esse rapaz, dizendo que os dois não estavam mais juntos e que ela não queria mais o relacionamento. O suspeito invadiu a casa da família e fez de refém ela e o padrasto. Depois disso, a polícia foi acionada. Houve negociação. O oficial aqui do CPE tomou parte de toda a situação, fez a negociação durante quase 4 horas. Foi uma negociação um pouco complicada. Esse cidadão ainda chegou a efetuar um disparo de arma de fogo no local. Após ele se acalmar, o capitão conseguiu que ele se entregasse e foi devidamente apresentado à delegacia para os procedimentos. Ele deve responder não só por sequestro e cárcere privado, mas também por porte ilegal de arma de fogo, já que ele estava armado com um revólver calibre 38. E durante uma abordagem policial, 6 pessoas foram presas na comunidade Fazendinha, na zona norte da cidade, suspeitos de traficar drogas no bairro. Entre os presos, há um colombiano e um turista alemão. Pelo menos 6 pessoas foram presas durante essa abordagem que foi feita por policiais militares. Tudo começou quando os policiais militares tinham como alvo um grupo de 2 homens e uma mulher que estavam dentro do carro e que estavam indo para uma casa no conjunto Fazendinha. Eles foram identificados como Charles Adriano, conhecido como Tsunami, a mulher dele, a Cristiane Dayana, e o Helder Lima. Os 3 estavam dentro de um carro e dentro desse veículo existia também uma quantidade de drogas, de acordo com a Polícia Militar, uma porção de drogas. E eles estavam chegando em uma casa e lá a polícia encontrou mais entorpecentes. A denúncia que gerou essa prisão informava que o Tsunami estaria entregando entorpecente, né, lá na comunidade Fazendinha. E a equipe se deslocou para lá e conseguiu avistar o veículo informado na denúncia. Quando realizaram a abordagem, encontrou o Tsunami com mais 2 pessoas dentro do veículo e um tablete de drogas, né? Realizaram a abordagem também dentro da casa, o qual eles estavam realizando a entrega, e encontraram ainda mais 3 pessoas dentro da casa, sendo um alemão, um colombiano e um brasileiro, né? E com eles encontraram mais um tablete de substância entorpecente e durante a revista, no quintal da casa, havia um carro, um modelo S10, que também havia escondido dentro do banco dele mais outra porção de droga, né? No total foram 4 tabletes
de entorpecente apreendidos entre cocaína e maconha. E todas essas circunstâncias vão ser apuradas aí durante o inquérito policial. Bom, a gente tem aí as 3 pessoas que estavam na casa. O brasileiro foi identificado como Pedro Samuel, o colombiano é um arquiteto, é o Reinaldo Izaziga, e o alemão, né, é o Hubert Linder. Ele disse para a polícia que ele estava aqui no país como mochileiro, não é isso mesmo, delegado? Exato, né? Estranha ao trabalho policial o fato de termos um alemão, né, um colombiano e um brasileiro nesse local, ter essa quantidade de entorpecentes ali apreendidos. Mas ele afirmou em depoimento que se trata do mochileiro, que está aqui há aproximadamente 7 dias e que nunca foi preso, nem aqui nem na Alemanha. Porém, pelas circunstâncias, o fato de ter a substância entorpecente no mesmo local onde ele estava alojado, ele vai responder aí pelo crime de tráfico e associação para o tráfico. E no município de Lábrea, uma mulher foi presa ao tentar entrar na unidade policial da cidade, levando um sanduíche de maconha para o marido. Confiram. O caso ocorreu na cidade de Lábrea, aqui no interior do Amazonas, a cerca de 852 quilômetros distante de Manaus. Juliana Brito da Silva foi presa quando tentava entrar numa unidade prisional da cidade com drogas escondidas no miolo de pães. Ela ia entregar esse material para o marido dela, que está preso nesta unidade prisional. A Polícia Militar já tinha recebido denúncia de que Juliana estava levando entorpecente dentro da alimentação do marido. E na tarde dessa terça-feira, por volta das 14h50, Juliana foi flagrada tentando entrar no local com os sanduíches de maconha. Juliana foi autuada em flagrante e encaminhada para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia da cidade de Lábrea. Cada uma. E 2 homens foram mortos durante a noite dessa quarta-feira aqui em Manaus. E quem tem mais detalhes sobre esses casos é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. Onde esses crimes aconteceram? Oi, Adriane, bom dia. Então, esses crimes aconteceram no bairro Zumbi e também lá no bairro do Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Eu vou pela ordem cronológica, tá? Primeiro, aconteceu um crime às 7h30 lá no bairro Zumbi. O Jefferson Pereira, na verdade, o José Carlos de Oliveira, mais conhecido como Pato, de 25 anos, ele estava na frente de casa, lá no bairro Zumbi, mais precisamente na rua Doutor Abreu, ali na 2ª etapa do bairro Zumbi, quando 2 homens chegaram em uma motocicleta. Primeiro, de acordo com testemunhas, eles deram uma volta no quarteirão para poder identificar o Jefferson, o José, e o José acabou ali não percebendo essa ação dos bandidos e os suspeitos chegaram, abordaram e acabaram atirando 4 vezes contra o José. Depois que aconteceu tudo isso, ele foi até atendido pelo Serviço de Atendimento de Urgência Móvel, no caso o SAMU, mas ele infelizmente morreu no local. O Instituto Médico Legal foi acionado, a família do rapaz não estava no local, mas depois foi chamada até o IML e também já prestaram um depoimento preliminar na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e até um presente momento eles não têm ideia de como isso aconteceu, não há motivação ainda definida para esse crime, muito menos a identificação desses 2 suspeitos. Já a Polícia Civil acredita que possa ter sido tráfico de drogas, mas tudo isso deve ser investigado. O outro caso que aconteceu, aí sim, é do Jefferson Pereira da Silva Castro, de 26 anos. Infelizmente, o Jefferson também teve o mesmo destino que o José. Ele morreu, mas dessa vez no bairro Zumbi, com 3 tiros na cabeça. Esse crime aconteceu às 9h30 da noite, pouco tempo depois do crime lá do Nova Cidade. Aconteceu porque, de acordo com a polícia, esse rapaz estava em um bar e do nada 3 homens chegaram a pé e atingiram ele com 3 tiros na cabeça. Em seguida, eles fugiram. A polícia militar até tentou encontrar esses suspeitos fazendo uma ronda policial, mas nenhum deles foi preso até o momento. A delegacia também
também foi no local, nesse bar, e disse que esse cliente sempre ia no estabelecimento, mas que nunca tinha visto ele com ninguém suspeito ou alguma confusão ele teria se metido durante esse tempo que era cliente. Mas a Polícia Civil está apurando também esse caso, que pode também estar relacionado com o acerto de contas em relação ao tráfico. Isso porque a delegacia especializada disse que, apesar dos 3 homens terem feito isso, caracteriza execução. Isso porque nenhum dos outros clientes que estavam no bar, né, foram prejudicados, no caso, se fosse um roubo ou um assalto. No caso, tudo isso deve ser investigado. Wilson, Adriane. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Enfermeiros e técnicos de enfermagem realizaram uma manifestação em frente à Secretaria de Estado de Saúde ontem pela manhã. Eles estão cobrando o pagamento de salários atrasados. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem que prestam serviços para a Suzam através de uma empresa terceirizada já estão há 10 anos passando por essa situação. E sempre ocorreu atrasos. E dessa vez eles já estão há 5 meses sem receber os salários e também o Vale Transporte. Por conta disso, eles fizeram uma manifestação aqui na frente da Suzam e também fecharam a Avenida André Araújo, sentido centro-bairro. O trânsito ficou bastante complicado nesse trecho e eles estão reivindicando os seus direitos. Muitos aqui estão com o aluguel atrasado e também, às vezes, nem tem comida, né, na casa. Não, estamos com conta atrasada, somos trabalhadores, estão 4 meses sem receber, acordamos 4h30 da madrugada para vir trabalhar, colegas que moram fora, e nós só soltar na beira do ônibus ainda, não tem nem vale transporte para te trabalhar, o enfermeiro que vai buscar os colegas na casa para levar para o trabalho, e para voltar o colega tem que dar um jeito para voltar. E olha só, muitos desses funcionários investiram muito, viu, para se formar em técnicos de enfermagem e também enfermeiros. A Suzam alega que está arrumando a casa no momento. Fomos até bem recebidos pelo governador, só que tem empresas que estão sem contrato assinado, mas só que nós estamos 5, 6, 8 meses sem receber. Pedimos, por favor, tenha compaixão desses servidores públicos aqui, porque nós atuamos dentro das instituições públicas, apesar de sermos terceirizados, mas nós somos da área da saúde, nós somos profissionais, nós mantemos a nossa ética, cumprimos com o nosso dever, então nós precisamente precisamos do nosso salário. Toda vez nós precisamos vir aqui reivindicar, ou para frente do Palácio do Governo, ou aqui em frente à Suzam, para poderem liberar nosso salário. Toda vez é isso. Nós já estamos com 4 a 5 meses atrasados o salário. É difícil, né? Super difícil. Não tem quem trabalhe de graça. Não tem ninguém hoje para trabalhar de graça. É só, foi uma manifestação pacífica. Os policiais da Polícia Militar estiveram aqui, assim também com o Manaus Trans, para controlar o trânsito. Tudo que esses funcionários eles estão desejando aqui é apenas os direitos, viu? Eles querem apenas receber somente isso. E fica aí o apelo, né, para a Secretaria, para a Secretaria de Saúde, para que possa resolver esse problema. E estudantes denunciam falhas na cobrança de bilhetagem eletrônica do Sinetran. Segundo eles, o sistema está descontando a tarifa cheia do passe estudantil, em vez da meia passagem de R$ 1,50. Segundo este líder estudantil, pelo menos 50 estudantes verificaram um erro nos valores descontados no cartão magnético. Ao passarem pela catraca, a tarifa debitada não seria de R$ 1,50, mas o valor cheio de R$ 3,80. Existe um problema, existe uma deficiência, e eu acho que vai ficando claro que só o Sinetran não dá para cuidar do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo de Manaus, seja o valor integral, seja a meia passagem. A denúncia de suposta fraude foi levada ao Ministério Público do Estado. Nós queremos que seja instituída uma comissão permanente, Prefeitura, Sinetran, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Educação do município, pais e estudantes, para que possam aí sim, de fato, a gente ter condições de controlar melhor, acompanhar o sistema de bilhetagem eletrônica.
Em outubro deste ano, o Sinetran alterou o modelo de cobrança de créditos. Agora, quem usa o Passa Fácil ou a carteira estudantil no leitor da catraca não vê mais os créditos, mas o saldo em dinheiro disponível. O caso repercutiu na Câmara Municipal e este vereador entregou um requerimento à mesa diretora para cobrar explicações do Sinetran. A classe trabalhadora e a população está pagando muito caro pela passagem e na hora de botar seu crédito não está batendo na sua carteirinha. Em nota, o Sinetran informou que até o momento não foram registrados problemas no sistema. Mas quem se sentir prejudicado pode ir até a sede do sindicato, que fica ali na Avenida Constantino Nery, bem pertinho do T1. E se for comprovado o erro, o valor vai ser ressarcido. A SMTU também pede aos estudantes que tiverem dúvidas sobre os créditos que entrem em contato pelo Serviço de Atendimento da Superintendência, informando o número do cartão estudantil para que haja a verificação. Ontem, o governador Amazonino Mendes convocou a imprensa para fazer um balanço do primeiro mês à frente do estado. Disse que os problemas são muitos e que ainda não tem controle de tudo porque precisa de um levantamento maior e melhor das suas secretarias. Mas ele acredita que vai conseguir esse controle até o fim do ano, para começar a definir os planos para 2018. Na reunião com secretários foi feito um balanço das primeiras ações neste primeiro mês de governo. Amazonino Mendes cobrou celeridade e um levantamento sobre a situação das secretarias. Então, cada secretário não pense que pegou a secretaria como prêmio. A secretaria é mais do que nunca um encargo, uma obrigação. E eles têm que coletar, me ajudar a coletar, para acabar com esse isolamento, com esse ilhamento, esse arquipélago que virou o governo. Pedimos um organograma ideal de cada secretaria, de cada setor, para funcionar corretamente, sem gorduras. Não é? Enfim, nós estamos tentando governar. O secretário de Saúde aproveitou para garantir que já começou a ser feito o pagamento dos salários atrasados dos servidores e que contratos ainda estão sendo revistos. O secretário também negou a suspensão de cirurgias e atendimentos em unidades de saúde, como no Hospital da Zona Norte. Nós vamos mudar todo o processo de controle e acompanhamento da prestação de serviço, ou seja, o Estado vai pagar serviços realizados. Então, este é o processo que se dá não só no Delfina, mas em toda a rede de saúde. O governador Amazonino Mendes também aproveitou para rebater informações de que tem havido queda na arrecadação em outubro. São conversas e colocações para ludibriar o desavisado. Circunstancial, por exemplo, no mês passado, se recebeu, houve adicionamento de receita originária do combustível. Foi uma circunstância. Amazonino garantiu ainda que deve ter o controle do Estado até o fim do ano e prometeu avanços para 2018. Eu quero dar também uma contribuição, se eu puder, se me for permitido. A contribuição que eu quero dar é de dar novos rumos para o processo político e eliminar esses expedientes condenáveis que usam para pressionar governantes. E talvez com outras intenções, segundas intenções. Agora são 6h37. Vamos saber como está o trânsito na cidade? A gente vai agora para a Avenida Rodrigo Otávio, que segue com trânsito tranquilo. Do lado esquerdo, a gente tem uma retenção, é porque tem uma faixa de pedestres e um semáforo. Mas a gente seguindo aqui no sentido Complexo Viário Gilberto Mestrinho, na saída da Universidade Federal do Amazonas, trânsito segue bastante tranquilo nessa manhã de quinta-feira. E depois do intervalo comercial tem nossa interação com a Rádio FM O Dia. O prefeito de São Paulo, João Dória, tem agenda hoje em Manaus. E a gente mostra as últimas homenagens ao seu Amadeu Teixeira. É um instante só, não saia daí.